aumentada. Minha gente, a fé não é aumentada pelos milagres que nós vemos. A fé é aumentada pela palavra de Deus que nós escutamos. E aí nós adentramos na primeira leitura, onde São Paulo, de maneira muito dura, ele fala para aquela comunidade aos Gálatas: se alguém estiver pregando um evangelho que não foi pregado por mim, não acredite. Que seja, e se alguém estiver acreditando mais ainda, mais do que ouvindo, acreditando no evangelho que não é pregado por mim, seja excomungado, seja mandado fora da igreja. E isso é forte, né? É muito forte. Mas é isso, minha gente. O evangelho, para alimentar a nossa alma, ele precisa ser o evangelho pregado por Jesus Cristo. Precisa ser a palavra de Deus. Porque caso contrário, outros evangelhos, eles só vêm para massagear o nosso ego. Outros evangelhos só vêm para nos satisfazer os nossos caprichos, satisfazer as nossas vontades. E o que tem hoje de pessoas indo atrás do evangelho que satisfaçam as suas necessidades, que satisfaçam os seus caprichos, que tem hoje, mais do que nunca, né, a gente é acostumado a ouvir aquilo que a gente quer. E por que hoje existem, né, as fake news? Por que tem gente que lê fake news? Porque aquela notícia, de alguma maneira ou de todas as maneiras, satisfaz o que ele acredita, satisfaz aquilo que ele acha que é certo, satisfaz aquilo que ele acha que é verdade. E por isso existem esses fake news. Mas não existe um evangelho fake news. O evangelho é único, e o evangelho pregado por Jesus é do evangelho. Quem é o meu próximo? Quem é o próximo? É aquele que teve compaixão do seu irmão. É aquele que usou de misericórdia. É aquele que não teve medo da justiça, como nós cantamos com a Camila o salmo: suas obras são verdade e são justiça. Este é o evangelho. E sabe o que é justiça? Sabe por que Deus é justo? Porque Ele sempre cumpre o que Ele fala. Sempre vai cumprir. Por isso que Ele é justo. Justiça é isso. Justiça é dar ao outro aquilo que lhe deve, aquilo que ele merece. E então este evangelho que São Paulo fala na primeira leitura é o evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, e que é pregado onde? Fora da igreja? Não, dentro da igreja. É o evangelho da verdade. É o evangelho da verdade. Existia antigamente uma profissão de fé. Eu quero pegar aqui essa profissão de fé, se eu não perdi ela. Uma profissão de fé que todos aqueles que adentravam para a igreja precisavam decorar na catequese, né? Eu não sei como foi a sua catequese, mas antigamente diziam, né, como que você poderia fazer a primeira Eucaristia, né? Aí existia a chamada oral. Se você conseguisse responder tudo que a catequista perguntasse, então você podia fazer a primeira Eucaristia, né? Mas existe uma profissão de fé que diz assim: eu creio firmemente que há um só Deus, em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo o mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, o revelou. Nessa crença quero viver e morrer. Crer em Deus significa crer naquilo que Ele fundou. Existe muita teoria por aí dizendo que Jesus não queria fundar a igreja,
Jesus queria instituir o reino, e os discípulos vieram e fundaram a igreja. Errado, minha gente, heresia. Cristo quis sim fundar a sua igreja, tanto que ele afundou sobre a fé de um homem, fundou sobre a fé de Pedro. E por isso o evangelho da verdade, ele está contido em tudo aquilo que nós professamos e aderimos com a nossa vida. Com a nossa vida. Eu sei que muitos dizem assim, mas a igreja está perdendo fiéis. A igreja está perdendo fiéis, minha gente? Sim ou não? Ela está perdendo os infiéis. Isso que a igreja perde. Porque quem ama a igreja vai dar a vida por ela. Vai dar a vida. Sim, mas aí dizem, mas a igreja, mas tem muita gente lá que erra. Minha gente, gente que erra tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Esses dias eu atendi uma pessoa, não foi confissão, porque até mesmo ela não aceitou a confissão, enfim, né? Mas ela hoje está na igreja. Mas ela disse assim, contou da experiência dela, dizendo: eu vim de um outro país, ela é de um outro país e está morando por aqui. E disse assim, quando eu vim, eu fui procurar a igreja, e então no meu prédio tinha lá um grupo, e dizia, eu posso participar desse grupo? As pessoas diziam, não, porque você não pode, porque você não é casado, então isso aqui é só para casais. E ela disse assim, eu me decepcionei e fui para uma outra igreja. E lá, eu passei muito tempo lá, mas aí teve um tempo em que quem estava lá na frente também me decepcionou, e eu resolvi voltar para cá, né? Aí eu disse assim, está vendo? Que também lá existem pessoas que podem te decepcionar. Está vendo que lá também é feito de homens, mulheres frágeis, que podem te decepcionar. Minha gente, em todo lugar, todos os lugares, nós vamos encontrar pessoas que podem nos decepcionar. Nós somos decepcionados por médicos, somos ou não somos? Somos. Você pode ter o melhor médico. Eu tenho um casal que quando moramos numa missão, era o melhor médico, era o melhor, mas depois de tudo percebeu que ele não fez um tratamento correto. Era o melhor, mas decepcionou. Mas entre eu estar decepcionado num lugar onde foi fundado por homens, e eu ser decepcionado num lugar onde foi fundado por Deus e existe a verdade, qual lugar que eu escolho? Qual lugar? Num lugar onde oferece somente coisas falsas, em um lugar onde existe e só se oferece coisas verdadeiras, alimento sólido, onde eu vou ficar? A escolha, minha gente, depende de quem quer. Nessas horas sim, mas precisa ser um grau mais elevado. A escolha precisa depender da verdade. Nós precisamos sempre escolher pela verdade, seja ela o que for, da maneira que for, mais dolorosa do que for, nós precisamos ficar com a verdade, com a verdade. E por isso que nós pregamos e precisamos cada vez mais estar e aderir ao verdadeiro Evangelho, o Evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho trazido a nós por obra do Espírito Santo. Por isso, minha gente, aqui é o lugar de nós recebermos alimento sólido. São Tomás de Aquino dizia que muita ciência nos aproxima de Deus, pouca ciência nos afasta de Deus. Pouca ciência. Tem gente que só quer conhecer o melhor, só conhece o que quer, só vai atrás daquilo que lhe convém. Vocês sabem que tem um movimento muito grande dos anglicanos da Inglaterra aderindo novamente à Igreja Católica. Tem. Sempre surge um pastor, um padre lá, um sacerdote, um bispo, que vem com a sua comunidade inteira de volta para o catolicismo, porque estão aprendendo a aderir à verdade. Nós precisamos cada vez mais estar com a verdade, e a verdade de Jesus Cristo, o Evangelho da compaixão,
o evangelho do amor. Por isso que nós primeiramente precisamos ser também como Jesus, este bom samaritano. Quem é o bom samaritano? O bom samaritano não é aquele que pergunta para o outro e diz assim: por que aconteceu isso com você? Onde foi que você errou? Por que você caiu na mão dos assaltantes? Já sei que você foi bobo demais, né? Foi bobo demais, aí caiu bem feito, agora você vai pagar tudo que você fez. Meus irmãos, o evangelho da compaixão não cobra. O evangelho da compaixão não condena. O evangelho da compaixão não pergunta por que o outro errou. Nós não somos chamados a estarmos na igreja de Jesus Cristo para, como diz o Papa Francisco, ficarmos na porta dela sendo fiscais da fé. A Igreja Católica não pode ter fiscais da fé. Nós não podemos ser fiscais da fé. E quantas vezes nós nos afastamos das pessoas por uma desculpa de Deus? É ou não é? Porque às vezes a gente diz assim: não, porque aquela pessoa está ofendendo a Deus, então eu nem vou me aproximar dela, pecadora. E às vezes nós achamos que estamos fazendo um serviço a Deus, rejeitando o filho, rejeitando a filha dele, que está ali, desfigurada pelo pecado, desfigurado pelo pecado. Porque se hoje o mundo está desfigurando os homens e as mulheres, e nós estamos vendo cada vez mais, não é? Os nossos jovens desfigurados, as nossas famílias desfiguradas. Quem foi a culpa? Não importa de quem foi a culpa, não importa quem errou. O que nós precisamos ser é bons samaritanos para acolher na igreja que possui a verdade este homem e essa mulher ferido, machucado pelo pecado. Eu tenho certeza que você um dia foi acolhido assim. Eu tenho certeza que um dia também você chegou ferido pelo pecado diante de um sacerdote, não chegou e dizendo assim: padre, eu pequei, eu estou desfigurado aqui, olha, o diabo veio e me roubou tudo que eu tinha. E então esse sacerdote, se ele é da igreja, verdadeira igreja, a igreja da compaixão, ele colocou óleo nas tuas feridas, derramou vinho nas tuas feridas e te disse assim: eu te perdoo, vem para a igreja de volta, vem novamente viver a comunhão com Cristo, viver a comunhão com o Senhor. Hoje, eu e você somos chamados, minha gente, e não há verdadeira cura e libertação se nós não nos sentirmos acolhidos pelo próprio Cristo Jesus. Esta igreja é a igreja do bom samaritano, é a igreja do bom samaritano, é a igreja daquele que acolhe-nos, que nos ama, é a igreja da verdade que vai dizer para você: olha, vai e não peques mais. Porque também a igreja da verdade não é a igreja que está aberta para tudo e todo mundo vem e faz o que quer e fala o que quer. Não sei se vocês ouviram um discurso aí de um líder político aqui da América dizendo assim, que se existe democracia para escolher presidente e vereador, agora nós também temos que fazer uma democracia para escolher os padres, escolher os bispos. Minha gente, a igreja não é assim também. A igreja é instituída pelo Cristo, e existem verdades da fé que nós defendemos de unhas e dentes, e nós não vamos deixar ninguém roubar isso de nós, e uma delas é o valor pela família, é o valor que a família tem, é o valor que a vida tem. Nós vamos defender sim, mas você pode chegar, se você estiver machucado, se você estiver ferido, você pode vir para essa hospedaria, mas nessa hospedaria existem regras. Você já viajou e ficou num hotel? Já? Numa pousada? Ou num hostel agora, né? Você já ficou? Eu não sei se você tem a curiosidade de ler atrás da porta do quarto de hotel que você já ficou, ou de um hostel, ou de alguma coisa. Lá tem o que atrás da porta? Horário do café, não tem? O que você pode fazer, o que não pode, qual é o horário de chegar e qual é o horário que não. Existem normas, existem regras, ali existe. Para quê? Porque senão aquilo deixa de ser um hotel e vai virar qualquer outra coisa.
Senão aquilo deixa de ser o que é para se transformar naquilo que não é. A igreja, ela ama, ela acolhe, mas ela também tem regras. Porque a igreja é o que ela é e não aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Por isso que a igreja possui as suas normas, por isso que o evangelho da verdade possui as suas regras. Porque ela é o que é aquilo que Deus sonhou com ela, e nós não podemos destruir aquilo que Deus sonhou, aquilo que Jesus quis. Por isso, os dois lados, a igreja como verdade revelada por Cristo, da qual nós precisamos aderir, e aderir é aderir, como diz o Padre Jonas. Não é, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, não é? Minha gente, viver na igreja não é igual escolher feijão, não. Você vai separando as coisinhas ali, você separa o grãozinho melhor. Não é. É aderir com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a razão, e saber que aqui de verdade existe Jesus Cristo, e essa é a igreja, a única capaz de colocar o sangue do Cordeiro sobre as nossas feridas e nos lavar, nos colocar o óleo do Espírito e nos lavar. Você é muito bem-vindo. Talvez agora você esteja nos acompanhando e você esteja ferido pelo pecado. Eu digo, aqui existe a palavra para te curar, aqui existe a graça para te curar. Não tenha medo de voltar para a igreja, não tenha medo de voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que as pessoas. Não sei se você já foi frustrado por alguém na igreja. Esse final de semana, só para nós encerrarmos, eu fui celebrar na minha comunidade de origem, que fica bem em frente ali, na casa dos meus pais, né? Desde os meus 16 anos eu participava lá da comunidade ativamente. Fui catequista, fui zelador da Mãe Rainha, fui ministro da palavra naquele lugar. Mas o lugar que eu apanhava, o lugar que eu apanhei, o lugar que eu ouvia falar mal dos meus irmãos. Quantas vezes eu voltei para casa chorando. Minha mãe perguntava o que aconteceu. Eu dizia, nada não, mãe. Mas eu voltava chorando porque lá, por algumas pessoas ali, eu tinha sido humilhado na cara, ali, porque queria fazer o bem pela igreja. E lá ontem, quando eu celebrei o cálice que estava lá é o cálice que eu e meu grupo de jovens compramos para aquela igreja. A âmbula, os sinos, é o que nós compramos. Voltar lá e ver as pessoas que um dia me xingaram, que um dia me zombaram, que um dia falaram mal de mim, que um dia me fizeram chorar, estavam ali, mas eu estava ali como padre, para poder olhar para aquelas pessoas e dizer, está aqui o sangue de Cristo, o corpo de Cristo que te salva, que te cura, que te liberta. Está aqui o sangue de Jesus para você também. Nós vamos ser decepcionados na igreja? Vamos. Mas quando a gente tem a coragem de permanecer, a gente prova que Cristo Jesus deve ser mais amado, muito mais amado. O amor por Jesus precisa ser bem maior do que o ódio, a raiva, o rancor que eu trago das pessoas. Cristo Jesus precisa ser amado, minha gente. E nós não podemos deixar que as pessoas impeçam de nós amarmos a Cristo Jesus. Não. Você já ouviu essa expressão? Se te jogarem uma pedra, você tem duas opções. Você pode devolvê-la, ou você pode pegar ela para construir um degrau e você subir. Assim é. Mas nós precisamos cada vez mais amar a Jesus Cristo. Aqui é o lugar para nós amarmos os seus sacramentos, amarmos a Virgem Maria, amarmos os santos, amarmos os anjos, amarmos a Deus, adorá-lo de todo o coração, e assim nós estamos no lugar certo. Parabéns pela sua coragem de permanecer, parabéns pela sua coragem de ser determinado, de não parar nas pessoas. O padre pode decepcionar um dia, sabia? O padre pode.
Tem muita gente que às vezes diz assim: nossa, o padre é orgulhoso, passou na rua, nem me viu, eu nem sabia quem era a pessoa, né? Às vezes assim, do nada você pode dizer: eu estou frustrado com o padre, estou decepcionado. Não tem problema. Eu não estou aqui apenas para fazer agradar. Eu estou aqui para te entregar o sacramento, te entregar Jesus. O padre serve para isso. A única coisa que o padre serve, ele serve para servir você, para poder te dar a absolvição dos seus pecados, para poder te olhar nos olhos quando ele precisa e dizer: que bom que você está aqui. Aqui, minha gente, é a hospedaria que o bom samaritano traz todos aqueles que precisam de cura, todos aqueles que precisam de libertação. Talvez hoje você precisa, e por isso Deus te trouxe aqui. Por isso você está vindo às segundas-feiras aqui, porque aqui você está sendo tratado da sua ferida, a ferida que as pessoas causaram, que a igreja causou, né? A igreja, pessoas. Eu não sei qual é a sua ferida. Deixa Jesus cuidar dela hoje. Deixa Jesus colocar o óleo do Espírito e o sangue precioso dele sobre você, para curar toda a marca de ressentimento, de mágoa, de frustração, de decepção. E tem uma das pessoas que ainda se alegra dizendo assim: eu digo nosso, né? Porque ele é nosso padre aqui, né? Dizendo assim: eu fui a catequista dele, né? E se arroga e se exalta, né? Do padre. A vontade que a gente tem é o quê? É retribuir, né? É dizer assim: mentirosa, né? Mentira, isso é falsidade, né? Mas aí o padre guarda o pecado para ele, né? E abençoa e abraça, não é? Mas a igreja é este lugar de acolher também quem precisa. Jesus diz no Evangelho: vai tu e fazes o mesmo. Da mesma maneira com que eu fui acolhido por Cristo Jesus, eu também preciso acolher. Vamos ficar em pé. Vamos cantar: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. E vamos pedir a graça de Deus. Vamos pedir a força de Deus sobre nós. Vamos pedir o Espírito Santo. Porque, minha gente, sem o Espírito a gente não consegue. Sem o Espírito Santo a gente não consegue amar, a gente não consegue perdoar. E é o Espírito Santo que quer curar também as nossas feridas. Vem, Espírito Santo, vem curar as nossas feridas nessa noite. Vem, Espírito Santo, nessa hospedaria que é a igreja, onde se prega o Evangelho da verdade. Vem curar o nosso coração. Eu sinto, Senhor, que tem corações feridos aqui, ou que estão nos acompanhando em casa, corações feridos porque não foram acolhidos por sacerdotes, por levitas, porque foram deixados de lado. Eu agora te peço, Senhor, cura o coração desses homens, cura o coração dessas mulheres que foram frustradas e decepcionadas por agentes de pastorais, por movimentos, por coordenadores de grupo de oração, por fundadores de comunidade, por formadores. Senhor, nós estamos aqui nessa hospedaria. Nós todos somos doentes, todos caímos à beira do caminho por causa do pecado, porque o inimigo de Deus nos massacrou, nos desfigurou. Mas agora é momento, Senhor, de Tu curares as nossas feridas, de curar, Senhor, as nossas dores, as nossas enfermidades. Quantos aqui, Senhor, trazem palavras de padres, palavras que padres lançaram, palavras de maldição até mesmo, de rejeição, se sentiram rejeitadas, se sentiram ofendidas, até mesmo foram abusadas, Senhor, moralmente por padres que deram cantadas, foram feridas pelos próprios homens da igreja. Mas eu quero te pedir, Jesus, cura o coração com o óleo do Teu Espírito, com o Teu sangue precioso. Cura, Senhor, cura todas as feridas causadas
das feridas causadas. Eu te peço neste momento, Senhor, dá-nos a graça de novamente amar, de novamente ser aquilo que o Senhor quer de nós. Vem, Espírito Santo, vem Espírito Santo.